Oi, como eu falei pra vocês no vídeo de apresentação, meu nome é Ana Carolina, eu tô passando por um processo de combate ao câncer de esôfago e estômago, porque ele tá bem na viradinha. Eu já passei por 4 ciclos de quimioterapia, eu acabei de passar pelo quarto, que foi particularmente difícil, em algum outro vídeo eu falo sobre isso. E agora eu vou pra uma cirurgia e depois eu vou fazer mais alguns ciclos de quimioterapia. Algumas coisas me ajudaram a atravessar essa quimioterapia. Eu já fiz o primeiro vídeo falando sobre alimentação e esse vídeo agora eu vou falar sobre a microbiota intestinal, tá? Esse é um nome que se dá para os diversos micro-organismos que vivem no nosso trato gastrointestinal. E não são poucos, eles compõem mais ou menos 3% do nosso peso corporal, então assim, se você pensa que você é uma pessoa só, que só tem você morando aí dentro, não tem, é muita gente. E eles, na verdade, tem no organismo inteiro a gente vai ter esses bichos morando, né? Entre eles estão aquelas bactérias benéficas. Essas bactérias não são só benéficas, elas são essenciais para o funcionamento do nosso corpo. Então elas, por exemplo, elas estimulam o sistema de defesa a agir contra invasores. Elas até ajudam no funcionamento das emoções nossas, elas evitam a depressão, elas ajudam a evitar depressões, por exemplo. Por quê? Porque a gente tem, pausa, para uma coisa que eu não sabia, eu fiz a pesquisa e eu fiquei sabendo disso recentemente. A gente tem 500 milhões de neurônios nos nossos intestinos e 30 neuroreceptores. Isso significa que os nossos intestinos e o nosso cérebro estão o tempo inteiro se comunicando. E essas bactérias fazem parte dessa comunicação. Por quê? Elas digerem as coisas que vão parar lá, né? E elas liberam boas substâncias, que é, como eu falei, ajudam o sistema imunológico e ajudam o funcionamento de todo o resto do corpo, inclusive o cérebro. Né? E aí o que acontece? Como elas são destruídas durante o processo da quimioterapia, porque a quimioterapia vai matar células, muitos desses organismos são unicelulares, né? São bactérias, né? Então eles vão ser uma hecatombe nuclear, né? Uma coisa terrível. E aí você vai perder e vai ter, por exemplo, mega diarreia. Isso aconteceu comigo no primeiro ciclo. E vai perder mais um monte. Quando eu estava no primeiro ciclo de quimioterapia, eu não prestei atenção na questão da alimentação, nada. Não mudei. Como eu falei no outro vídeo que eu fiz sobre alimentação, né? E aí passei por uma montanha russa. Realmente era assim, a diarreia e a prisão de ventre. Foi um terror, né? Aí eu fiquei tomando coisas assim, quando soltava eu tinha que tomar remédio pra parar, e aí quando parava eu tinha que tomar remédio pra soltar. Uma coisa horrível. E aí depois no segundo ciclo eu comecei a prestar mais atenção nisso e eu falei, o que eu fiz? Eu não sei, é como eu falei, isso aqui não é dica médica, eu não sou nutricionista, não tenho informação médica. Eu não sei se isso que eu fiz vai funcionar para todas as pessoas que estão fazendo quimioterapia. Né? Afinal de contas, são diferentes substâncias, diferentes cânceres, né? O que funcionou para mim foi o seguinte, eu encontrei no mercado aqui perto de casa um iogurte e ele tava escrito nos ingredientes assim, tinha 4 tipos de lactobacilos. Cada um com um nome diferente, eles têm uns nomes mais engraçados. O lactobacilo é aquilo que tinha no Yakult, né? Que tem no Yakult, que eles falam, é o Casei Shirota, que eles falavam na propaganda antiga, enfim. Aquilo é um lactobacilo. E aí você vai ter outros tipos de iogurtes, kefires, kombucha, com vários tipos diferentes de lactobacilos, tá? Eles têm famílias diferentes, né? Dizem até que tem funções diferentes, mas aí já é uma coisa que está sendo pesquisada, não dá pra gente dizer ao certo isso. O fato é que eu falei, bom, já que as minhas linhas de defesa estão depauperadas, eu preciso jogar um novo exército aí dentro. Porque imagina, é quase como, pra quem assistiu Game of Thrones, é quase como o exército dos White Walkers chegando na muralha, e a muralha tem só 3 caras, todos fodidos. É tipo assim que a gente fica. Então, eu falei, não, preciso jogar uma galera aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. E daí eu comprei alguns potinhos e eu fui comendo antes de começar o segundo ciclo, uns 2 dias antes, que eu já tava bem, já tinha saído o primeiro ciclo, já tinha saído a primeira parte, né? E aí eu comecei a tomar 2 dias antes e aí eu fui tomando. Não tive diarreia, não tive prisão de ventre. Na segunda vez. Na terceira vez também não tive esse problema, tá?
E aí, assim, só que eu recomendo o seguinte, aí você pode procurar esses iogurtes que tem os lactobacilos, e você pode procurar kefires que tem lactobacilo, tem que ter lactobacilos. O importante é, assim, nos ingredientes você vai ter um nome, depois eu leio no meu iogurte para dizer para vocês qual que tem. Uma outra alternativa, e nesse caso eu recomendo que vocês conversem com um profissional de nutrição, é tomar os probióticos, os probióticos. Os probióticos são vendidos na farmácia. Eu não optei por essa via porque é o seguinte, eu acho que tudo aquilo que vem através da alimentação é mais suave para o corpo. É mais suave, vai ser absorvido de uma forma mais inteligente, né? Aquilo que vem já como uma pílula pode ser muito forte. Ele pode, por exemplo, aumentar um caso de diarreia que você possa estar tendo, né? Então eu não recomendo você tomar, se escolher e jogar simplesmente para dentro. Então os lactobacilos são probióticos, eles são considerados probióticos, tá? Essas pílulas da farmácia vão ter as cápsulas deles lá. E aí você vai tomar e eles vão ser liberados. O importante é eles passarem vivos pelo seu estômago para chegar vivos no intestino. O iogurte normal, aquele que a gente... Esses que tem naqueles potinhos, iogurte branco mesmo, daqueles... Enfim, esses comuns que não tem nos ingredientes o nome de um lactobacilo, eles até têm um micro-organismo que fermentou o leite. No entanto, esses micro-organismos não sobrevivem ao ácido do nosso estômago, e não chegam vivos no nosso intestino. Já os lactobacilos, eles sobrevivem. Então, na verdade, também, você pode até tomar o leite fermentado, mas você tem que saber, ou o iogurte, que é fermentado com micro-organismos. Mas você tem que ter certeza que eles vão chegar vivos nos seus intestinos, para fazer a linha de defesa do seu corpo. A outra parte que é bastante importante, você precisa defender a linha de defesa, você precisa trazer suprimentos para sua linha de defesa. E não vai prestar você ficar comendo açúcar e um monte de farinha branca e tomando bebida alcoólica, enfim, né? A gente já sabe que na quimioterapia nada disso é recomendado, né? Mas é bom evitar, porque essas coisas atrapalham também o funcionamento do intestino, porque elas também acabam abrindo espaço para micro-organismos ruins entrarem. A alimentação, ela tem que ser composta por coisas com fibra. Sei lá, frutas, né? Eu já falei no primeiro vídeo sobre alimentação, né? Mas frutas, salada, tudo isso vai alimentar esse bom exército que está no seu corpo. Essas fibras, essas fibras que a gente ingere, elas são chamadas de pré-bióticos. Então você tem o probiótico, que é o bichinho vivo, e você tem o pré-biótico, que é o alimento do bichinho, que vai ajudar o bichinho a sobreviver e ficar ali no seu corpo, né? Te defendendo. E ajudando no funcionamento do seu corpo durante esse período tão desafiador, que é o da químio. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu vou reiterar, eu não recomendo, se você está tendo assim, muita diarreia, eu não recomendo que você consuma até mesmo o iogurte com lactobacilos. Eu recomendo que você não consuma os iogurtes e os probióticos de farmácia sem pelo menos consultar um profissional, tá? Eu tava tendo, mas a minha diarreia ela parava, quando eu tomava um remédio ela já parava e não voltava, então não era um caso assim super drástico, tá? Talvez o interessante seja começar alguns dias antes da quimioterapia para você dar aquela reforçada, sabe? Ou então nos dias em que você, sei lá, faz 2 semanas que você fez uma aplicação de químio, aí você já tá se sentindo melhor, você vai lá e come um iogurte, Vale lembrar também o seguinte, por exemplo, o Yakult, por exemplo, ele tem açúcar, né? Tem bastante açúcar, então isso também acaba sendo meio contraproducente. Por isso que é legal procurar no mercado alguns que tenham ou que sejam feitos com pouco açúcar, ou que não tenham açúcar, né? Então, de novo, os iogurtes com lactobacilos, o kefir e o kombucha são coisas que você encontra no supermercado que tem esses micro-organismos. Qualquer dúvida, vocês podem colocar nos comentários que eu posso pesquisar para vocês e trazer aqui. Ok? É isso.